Vamos à segunda aula sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, Escolanovismo no Brasil, que é um movimento que vem junto com o contexto histórico e ideológico. Após a Revolução de 30, o Brasil vivia instabilidade política, crise econômica, crescimento de movimentos de esquerda e de direita também, disputa ideológica. Então, assim, a União Soviética, ela incentivava revoluções e infiltrações em países periféricos, né? Então, assim, o Luiz Carlos Prestes, que é o fundador do Partido Comunista no Brasil, ele era ligado a Moscou, ele fazia viagens frequentes para Moscou, e ele foi quem trouxe, foi o pioneiro de trazer o comunismo soviético para o Brasil, né? Então, ele não é o líder da intentona, mas ele foi o pioneiro, né? Aliança Nacional Libertadora, ANL, em que vários integrantes do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, eles eram filiados à ANL, né? Então eram comunistas, socialistas, sindicalistas, militantes, intelectuais, né? Professores, né? Seu presidente de honra era quem eu acabei de falar agora, o Luiz Carlos Prestes, que foi o fundador do Partido Comunista Brasileiro, né? O primeiro Partido Comunista Brasileiro, né? Então, essa Aliança Nacional Libertadora, ela queria a suspensão do pagamento da dívida externa, nacionalização de empresas, reforma agrária, governo popular, combate ao imperialismo, né? E ela foi fortemente orientada pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né? A intentona comunista foi planejada como um levante militar simultâneo, né? Vale lembrar também que o Luiz Carlos Prestes foi ligado ao tenentismo, né? Mas é outro movimento. Então, é o levante militar simultâneo, tomada de quartéis estratégicos, posterior mobilização popular. Foi uma revolução, né? Aconteceu em 1935. Ela foi reprimida, né? E os integrantes do manifesto dos pioneiros da educação nova, que é o escolanovismo, né? Que vai dar todo esse aspecto da escola que existe hoje, né? Metodologias ativas, isso é tudo ideológico. Eu vou mostrar hoje por que isso é marxismo, que eu falo muito no canal. E algumas pessoas me perguntam, mas professor, isso não é... E você não está fazendo uma acusação? Não estou fazendo uma acusação, uma análise, né? Isso daí está documentado. É uma educação totalmente política, ideológica. Tá? Está no documento do Manifesto da Educação Nova. Tá? Inclusive, ela é uma educação coletivista de esquerda. E eu vou mostrar por quê, onde que nasceu, a fundamentação dela, que é marxista, né? Não é, quando eu falo marxista, professor, isso é pejorativo. Não é pejorativo, é marxista porque vem de Marx. Marx foi um pensador do século XIX e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele é todo, a escola nova, o escolanovismo, ele é todo fundamentado na dialética de Marx. Eles pegam a dialética de Marx, que é baseada em Hegel, que é o conflito, né, da síntese, tese e antítese, né, e aplicam isso na educação. E fora isso, é todo o pensamento marxista aplicado na educação. Então, ela é uma educação marxista por excelência. E eu vou explicar isso no canal hoje, vou explicar por que isso acontece, né? Então, voltando aqui, a intentona comunista, depois ela fracassou. Foi baixa adesão popular, falha de coordenação, tal, e o pessoal pulou fora. Quem foi acusado? Anísio Teixeira, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e outros movimentos populares. Só que eles negaram. Por quê? Porque eles perderam, né? Então, vamos começar então aqui, ó. A fundamentação dialética de John Dewey, que é quem funda a Escola Nova, tá, nos Estados Unidos, tá? E aí esse é um movimento que acontece, ele vai acontecer na Europa, ele vai acontecer em outros lugares, mas ele vem para o Brasil através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Então, John Dewey, ele se baseia em Hegel, que é o mesmo pensador filósofo que Marx se baseia. Tá? Agora, John Dewey,
construiu sua filosofia educacional a partir de uma matriz hegeliana, né, de Hegel, ainda que reinterpretada pelo pragmatismo norte-americano. Sua formação intelectual inicial foi influenciada pelo idealismo alemão, pela obra de George Hegel, Friedrich Hegel, né, e de quem Dewey absorveu a noção da dialética como processo histórico, relacional e dinâmico, que é a mesma dialética de Marx, tá? Só que Marx também se baseou em Hegel, tá? Em oposição à concepção de conhecimento fixo, acabado e transmissível. De Hegel, Dewey, que é o fundador da Escola Nova, herda 3 elementos centrais. A ideia de que o conhecimento se constrói na relação entre o sujeito e o mundo, a concepção de que o indivíduo só se realiza plenamente no interior do coletivo, a noção de que a educação é um processo contínuo de reconstrução da experiência impulsionada por tensões e conflitos. Então, o aluno ele precisa ser colocado no conflito dentro de um coletivo para que haja a educação. Isso é a concepção da escola nova, do escolanovismo, e isso é Hegel, e isso é Marx. Embora Dewey rejeite o idealismo metafísico hegeliano e a sua teoria absoluta, ele preserva o núcleo dialético. A aprendizagem não ocorre pela transmissão, mas por interação, conflito e superação, que é a base de Paulo Freire, depois, eu explico aí na primeira aula. Substituindo o método instrucional por um processo experimental, coletivo, dialógico. O aluno precisa dialogar, ele precisa falar, ele precisa se expor, ele precisa ser colocado no meio coletivo para aprender, em oposição à instrução. Ele já coloca que a instrução não funciona, o que funciona é a coletivização do indivíduo. Essa transposição da dialética para a pedagogia desloca o foco da técnica do ensino para o processo social da aprendizagem. Então, em vez do ensino ser algo técnico, ele é algo social. Tá? Então, essa é uma fundamentação, mais uma fundamentação do escolanovismo. A convergência com Marx ocorre não por adesão ao materialismo histórico revolucionário, mas por afinidade estrutural. Marx também vai se basear em Hegel. Ele radicaliza a dialética hegeliana e desloca-la para o plano do espírito, para as relações materiais e sociais. Então, o Marx ele vai aplicar isso no Capital, e o Dewey aplica na Escola Nova. Então, essa é a fundamentação. Agora, o Dewey ele era filiado ao Partido Socialista Americano, e vários movimentos de esquerda nos Estados Unidos. Então aqui o Hegel diz o seguinte: a realidade avança por tensões, contradições e superações. O indivíduo se realiza no todo social. O Estado é a culminância na razão histórica. Dewey vai colocar isso para a lógica da educação. O conhecimento não é algo a ser transmitido, mas construído na experiência. O conflito é motor da aprendizagem. O indivíduo só se forma plenamente na vida coletiva. Então, para Dewey, a escola deve ser coletiva. Então, aí que vai surgir as metodologias que eles chamam de ativas, ao qual eu questiono, ativa para quem? Então, assim, na minha concepção, ativo é o aluno pensando, é o aluno fazendo exercício. Ele pode participar, ele deve participar, mas não só participar, ele precisa fazer exercício, ele precisa ser instruído. Sem instrução não existe educação, na minha concepção. Na concepção de Dewey, de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, não. Eles acreditavam que a educação acontecia simplesmente pela inserção. Não precisa instrução, pelo contrário, eles são contra a instrução. E aí, por que eles são contra a instrução? Porque a instrução vai ser ligada aos jesuítas, à Igreja Católica. E aí tem toda uma briga, da qual eu falei no começo, que vem a intentona comunista contra a Igreja Católica, contra a educação europeia, contra... E aí eles vão fazer uma perseguição a isso, que eu explico bastante na primeira aula. Então, é a rejeição da verdade objetiva fixa. Ele primazia o processo histórico, a subordinação do indivíduo ao coletivo. Então, o indivíduo ele não pode ser mais indivíduo.
Ele deixa de ser indivíduo, que é o que eu falo no meu livro, A Coletivização do Indivíduo através da Educação no Brasil. Se você não tem, você pode ler. Ele tem para vender no Google, no Clube do Autor, em outras plataformas, né? Mas ele tem gratuito também, eu deixei gratuito também para baixar em PDF. Tá? Agora, claro, a versão impressa é paga, né? Agora, voltando aqui a Dewey, então ele subordina o indivíduo na educação, ele não é indivíduo mais, ele tem que ser subordinado ao social, ao coletivo. Por isso que você entra numa escola PEI hoje e eles adotam aquele sistema, aquela abordagem que eles chamam de ativa, né? O aluno precisa ser inserido no social, ele não pode fazer um exercício sozinho, é tudo em grupo, né? Então, isso anula a individualidade, isso anula o mérito, né? E são várias coisas que eu coloco aqui no canal. Mas eu não vou me divagar muito, não, senão eu saio muito do foco. Então, Dewey e o socialismo democrático. Então, para entender a Escola Nova, a gente precisa entender de onde ela surgiu. Ela surgiu de Dewey. Então, John Dewey foi publicamente ligado ao socialismo democrático americano. Ele não foi um membro formal do Partido Comunista, mas ele participou do Partido Socialista Americano, que é o Socialist Party of America. Ele participou de movimentos progressistas, de frentes intelectuais antifascistas e anticapitalistas. Ele era anticapitalista. Então você já pode colocar que a Escola Nova ela é anticapitalista, é uma escola marxista. Entende agora por que eu falo que é uma educação marxista? Ela é uma educação coletivista, ela tira o mérito, ela tira o individualismo, ela substitui o indivíduo pelo coletivo, ela é marxista. Né? Fora isso, as ligações da Escola Nova com os partidos de esquerda, que nós vamos ver um pouco mais adiante aí. Sua concepção de democracia não é a liberal clássica, não é baseada em direitos individuais, tá? Ela não é baseada em direitos individuais, mas em direitos coletivos. O coletivo ele é subordinado ao Estado, né? E isso que é a confusão, tá? Por isso que eu falo, leia meu livro, A Coletivização. Como que eles coletivizam o indivíduo? O indivíduo ele deixa de ser indivíduo para ser parte de um coletivo que é pertencente ao Estado. Tá? Então, assim, ela não é a democracia liberal clássica. Tá? Ela não é a democracia baseada lá em Platão. Ela é uma democracia em que os direitos individuais passam a ser coletivos subordinados ao Estado. Então, ela é uma democracia coletivista, ela é uma democracia comunista. Tá? Então, e a educação é uma engenharia social. Ela deixa de ser um instrumento de ensino para ser uma engenharia social. Então, ela é marxista. Tá? Então, assim, para Dewey, a democracia é algo a ser produzido pela escola. Então, a escola ela não é um lugar de aprendizado, mas um lugar político. Isso confere à educação a função política explícita e não apenas formativa. Aqui, a argumentação de que eu sempre falo, a educação do Escola Nova, de Paulo Freire, ela é marxista. Mas por que ela é marxista? Porque precisa entender, né? Não é uma afirmação vazia quando eu falo isso, não é uma afirmação subjetiva, não, ela é fundamentada, ela é marxista por excelência, ela é fundamentada nos princípios de Hegel e de Marx, tá? E ela é política, ela é uma escola política, ela não é uma escola de ensino, ela é uma escola panfletagem política e ideológica, que é o que eu sempre falo no canal, tá? Então, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova vai trazer essas ideias de Dewey. Então, eles queriam, em 1932, e fizeram um documento que eles diziam que era educacional, mas não era, era político. Né? Então, no mesmo contexto do nascimento do Partido Socialista Brasileiro, 1932, em meio à reorganização da esquerda brasileira, muitas financiadas por Moscou, como é o caso do Partido Comunista Brasileiro, de Luiz Carlos Prestes, da ANL, como resposta direta à influência da Igreja Católica na educação. Então, eles começaram a travar uma briga contra os católicos, né?
Então os católicos começaram a acusar, são comunistas, são marxistas, e daí que eles usam, quando a gente fala marxista, é daí que eles usam, olha, é subjetivo, porque a Igreja Católica falava isso, eles são comunistas, eles são marxistas, e são, né? O manifesto é simultaneamente, ele alega que é pedagógico, mas não é, ele é ideológico, político, né? Ele é anticlero, anti a educação jesuíta, que eu já falei aqui no canal, né? Ela defende uma escola pública, laica, em que a escola ela precisa inserir o estudante na política e não no conhecimento, né? Então, na política de esquerda, porque ela é toda voltada para o marxismo, né? Ela é obrigatória, ela é estatal, ela não é neutra, ela retira da família e da igreja a centralidade educativa e a transfere para o Estado, né? Então, a escola laica, o conflito com a igreja católica, eles travam uma guerra contra a igreja católica, né? A defender, não, cada um tem a religião que quiser e tal, mas a verdade é o seguinte, o comunismo não admite religião, né? É só o Partido Comunista, tá? Não pode, inclusive na China, em países comunistas que adotam esse sistema mais austero, eles perseguem, prendem, matam, colocam em centro de educação, que são centros de tortura, né? Então, a Igreja Católica defendia o ensino moral objetivo, que foi retornado pelos militares após o golpe de Estado, onde Paulo Freire é exilado, né? E é por isso que eles detestam o ensino moral e cívico, né? O método, a Igreja Católica defendia o método, a disciplina, a transmissão do conhecimento. O escolanovismo, a escola nova de Anísio Teixeira, ele relativiza os valores, ele substitui a moral por consciência social de esquerda, atacando o ensino tradicional como dogmático, né? Então eles vão gerar uma briga contra o ensino tradicional. E aí eles começam a atacar tudo. Eles não atacam só a parte política e ideológica, que também existia, né? Lógico que existia dentro da Igreja Católica, você deve ser submisso à Igreja Católica, tudo também existia. Eu não estou negando isso, né? Só que eles tiram o método fora, porque o método é associado a tudo que vem dos jesuítas. Porque tinha coisa boa também no ensino dos jesuítas, no ensino europeu, tem coisas boas, né, como o método, a objetividade, a diretividade, né? Você não pode tirar isso fora, e eles tiram fora, né? Então hoje, eu não vou devagar muito aqui, eu vou continuar aqui, tá bom? Senão eu começo a devagar. Pascoal Leme foi um integrante, um dos líderes lá do manifesto dos pioneiros da educação nova, né? Ele era militante, ele era intelectual marxista assumido, né? A partir de 1933, ele era filiado e colaborador do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que era filiado a Moscou, né? Então eles eram comunistas. Ele era defensor, da educação de adultos como instrumento de consciência política. Sua concepção da educação não prioriza o método, ele deixava isso claro, prioriza a formação de consciência social. Entende a escola como ferramenta de transformação política e não como ferramenta de ensino. Armanda Álvaro Alberto representa a ligação direta entre o escolanovismo e a militância de esquerda organizada. Fundadora da Escola Regional de Mérite, primeira presidente da União Feminina do Brasil, ligada à Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista. Presa em 1936 por suspeita de envolvimento com a intentona comunista. Eles negaram o envolvimento com a intentona. Todo mundo negou, né? Para não ser preso. Dividindo a cela com Olga Benário Prestes, que tem uma história também, que se a gente for falar aqui, ela foi uma militante comunista alemã de origem judaica, naturalizada brasileira e deportada em 1936 por Getúlio Vargas. Então, continuando aqui. Aqui a relação entre
pedagogia e política não é teórica. Então, quando eu falo assim, é marxismo, eu não estou sendo subjetivo, gente. Não, entendam, é fundamentado, é marxismo. A escola nova, metodologias ativas, essa educação de Paulo Freire, ela é uma educação marxista, coletivista, comunista por excelência, tá? Então, isso está no documento da Escola Nova, tá nos livros de Paulo Freire, isso, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando, que é uma concepção minha, tá? Isso é fato. Cecília Meirelles, embora ela não seja militante partidária formal, ela orbitava em círculos intelectuais de esquerda, estava sempre ligada, movimentos laicos e democráticos radicais, defesa da liberdade do pensamento e oposição da tradição religiosa. Ela foi vigiada pelo DOP, censurada pelo Estado Novo. Né? Sua presença no manifesto reforça o caráter anticleral, ela é contra a igreja, progressista radical do documento. Anísio Teixeira foi acusado de envolvimento com a intentona, negou, claro, todo mundo ali se uniu e negou. Nossa, que a gente não tem nada a ver com isso, né? Toda a fundamentação deles era comunista, mas eles não tinham nada a ver com isso, né? Porque eles não queriam ser presos, né? Então eles negaram. Sua defesa de uma escola integralmente estatal, do Estado, né? Tudo subordinado ao Estado, um indivíduo coletivo, sua afiliação intelectual ao pragmatismo de Dewey, né? Que é o fundador da Escola Nova nos Estados Unidos, sua rejeição ao ensino tradicional, ao método, sua concepção de democracia educacional, que é a democracia que eu já falei, não é a democracia clássica, vinda lá de Platão, é a democracia comunista, né? A democracia comunista, o indivíduo, ele pertence ao Estado, tá? Eles falam que é o coletivo e o coletivo é subordinado ao Estado. Então, tudo é sob ordem do Estado, tudo pertence ao Estado, o indivíduo não tem liberdade. Né? Então, ele era objetivamente ligado a um projeto coletivista. O ponto ideológico, que é o mais forte. Né? Uma coisa que é importante salientar, eu vou falar o nome de todos os integrantes do manifesto, é que eles tentaram neutralizar o documento, né? Então existem várias alegações aí, inclusive de acadêmicos, tudo. Era um documento neutro. Não tem nada de neutro. Ele é um documento de esquerda, ele era contra a Igreja Católica, a favor de uma escola pública obrigatória, laica, doutrinária, né? de esquerda, contra o método. Então não tem nada de neutro nisso. Né? No documento não era neutro, ele é explicitamente marxista, né? E antes de entrar no nome a nome, eu preciso deixar isso bem claro. Ele era um movimento ligado a movimentos e frentes reais daquele período. Né? Então, o movimento da Escola Nova, ele era ligado ao socialismo pedagógico. Ele era uma campanha pela escola única, pública, laica, obrigatória. Isso não é neutro. Né? Então, assim, isso não é educacional. Isso não é neutro, isso é político. Então, assim, ele era um movimento anticleral republicano, ele era contra a Igreja Católica, ele era um movimento ligado a associações de educação popular. Então, o fato, assim, de muitos integrantes não terem aí registro com ligação com o PCB, não significa que eles não tinham ligação. Eles tinham, eles andavam com esse pessoal, né? Então, assim, era o pessoal que dava apoio para eles. Então, assim, é toda uma ligação com o movimento marxista de esquerda. Então, o manifesto ele tinha ligação com o movimento anticleral republicano, com associações de educação popular, com a Liga Anticleral, com as associações brasileiras de educação, a Associação Brasileira de Educação, a ABE, né? Com a Aliança Nacional Libertadora, que era Luiz Carlos Prestes, que era do Partido Comunista Brasileiro, da intentona comunista. Né, com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro, né, com o socialismo, com o pragmatismo de Dewey. Tudo isso foi ocupado majoritariamente pela esquerda, não é neutro. Não era um documento neutro. A Igreja Católica, o ensino jesuítico e a educação clássica estavam do outro lado do conflito. Não tem como você falar, não, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi um documento neutro. Não imagina. Como que neutro?
Só na cabeça de um marxista, que o marxismo é neutro, né? Então, agora, o ponto que desmonta essa neutralidade é o seguinte: não há evidência de filiação ao PCB. Eles falam isso, né? Isso não é critério suficiente para dizer que é neutro, né? O PCB ele operava por frentes culturais. As frentes culturais que existiam, a maioria era do PCB. Né? Então, a educação era o campo estratégico da luta de classes. Intelectuais eram aliados a objetivos, mesmo sem afiliação. Né? Isso é o que? Isso é Gramsci, né? É hegemonia cultural. Então, Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo ele era militante do movimento Escola Nova. A Escola Nova foi um movimento político. Ele era dirigente da Associação Brasileira de Educação, a ABE. Como que é neutro? Ele era atuante na campanha pela escola laica, única e obrigatória. Ela é uma posição política clara, objetiva, combate ao ensino jesuítico, combate à Igreja Católica, defendia a retirada da Igreja da Educação, educação como instrumento de reorganização social, a escola como instrumento de incentivo à luta de classes, contra o capitalismo. Afrânio Peixoto, ele era um intelectual contra a Igreja Católica, atuante em círculos laicos, alinhado à ABE e ao escolanovismo. Função política, dar base científica ao ataque da educação religiosa. Né? Sampaio Dória foi um reformador educacional dentro do projeto da Escola Nova. Ele defendia a escola estatal obrigatória, ele era oposição da escola clássica, né, do modelo clássico de educação, ele era contra. Né? Então, assim, a atuação dele era parte do movimento de estatização da educação. Isso não é neutro, né? Ele é a bandeira de esquerda, totalmente, né? Anísio Teixeira, não se tem registro que ele era afiliado ao PCB. Isso não significa que ele não era de esquerda, né? Ele era um discípulo direto de John Dewey. Foi um socialista pedagógico marxista, né? Ele era defensor da igreja como instrumento de transformação social. Isso não é neutro. Ele era integrante do núcleo duro da Escola Nova. Então, assim, ele não era a favor da escola para a formação do indivíduo, uma formação técnica, preparado para a vida, preparado para o trabalho. Ele é a favor de uma formação instrumentalizadora do indivíduo, né, para fazer com que o indivíduo seja moldado para o socialismo. Né? Então, o Dewey ele era um socialista democrático, como eu já falei. Não é a democracia clássica, é a democracia comunista. O indivíduo pertence ao Estado, ele é um coletivo do Estado. Tá? Ele tem que pensar conforme o que o Estado dita e não conforme a sua individualidade. Ele não é indivíduo, ele não pensa como ele não tem mérito. O mérito dele pertence ao grupo. Né? Então, ele é avaliado conforme o grupo, e o grupo é avaliado conforme a sua adequação às normas do Estado. Tá? Então é isso. Isso não é democracia, essa é democracia marxista. Né? Então, Lourenço Filho, ele era um tecnocrata do Estado educador. Era um tecnocrata, atacava o método, atacava a instrução clássica, atacava a Igreja Católica, função política, engenharia social e educacional, ligado à esquerda. Roquete Pinto, anticleral, educação de massas, uso do rádio como instrumento educativo estatal, formação ideológica das massas fora da igreja. Júlio de Mesquita Filho, anticleral, apoio à Escola Nova, oposição à igreja no campo cultural. Liberal, anticleral, atuava como aliado objetivo da esquerda no conflito com a igreja. Cecília Meirelles, atuação em círculos culturais anticlerais. Ela participava de círculos culturais contra a Igreja Católica. Ela defendia a escola laica, a participação em campanhas educacionais da Escola Nova. Ela era da esquerda cultural. Edgar de Mendonça, Edgar Sussequind de Mendonça, ligado à Liga Anticleral, próximo da Aliança Nacional Libertadora, atuação conjunta com a Armanda. Aqui já tem um vínculo direto com o campo comunista, né? Armanda Álvares Alberto, dirigente da União Feminina do Brasil, organização ligada à organização, foi presa, né?
a organização da Aliança Nacional Libertadora, presa por envolvimento com o PCB, suspeita formal da intentona comunista e ligação direta com o manifesto. Quando ela foi presa, todo mundo saiu fora, né? Todo mundo pulou fora, porque você não acha nada. Ninguém foi ligado a nada, tudo foi queimar os documentos, né? Lógico. Né? Pascoal Leme, marxista sumido, intelectual próximo ao PCB. Educação como instrumento de luta de classes é o elo teórico explícito entre o marxismo e o manifesto, tá? O Pascoal Leme. Então tinha Fernando Azevedo, Afrânio Peixoto, Sampaio Dória, Anísio Espínola Teixeira, né? Anísio Teixeira, Bergstrom Lourenço Filho, Roquete Pinto, Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Brichetti, Mário Caça Santa, Delgado de Carvalho, Ferreira de Almeida Júnior, Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemi da Silveira, Hermes Lima, Atílio Viváqua, Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Edgar Susequim de Mendonça, Armanda Álvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nóbrega da Cunha, Pascoal Leme, Raul Gomes. Esses eram os integrantes do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Era um documento de esquerda marxista, socializante, anticleral, antitradicional, estatizante, concebido como plataforma política para deslocar a educação do eixo igreja-família, método, para o eixo Estado, coletivo, engenharia social. Então, eles eram contra a igreja, contra a família, contra o método, a favor do Estado, do coletivo e de uma escola de engenharia social. A presença de militantes ligados à PCB e à Aliança Nacional Libertadora, somada ao alinhamento ideológico homogêneo dos demais signatários, demonstra que o manifesto nunca foi neutro, tá? Nunca foi plural, nem técnico, muito menos neutro. Nada de técnico, eles eram contra a técnica. Ele era um projeto de hegemonia cultural. Um documento ele é neutro quando ele não propõe reorganização estrutural da sociedade, ele não defende inimigos institucionais, ele não disputa hegemonia cultural, ele não tem lado político. O manifesto é exatamente o oposto, ele era ligado à esquerda, ele era ligado aos ideais de Dewey, que é o ideal de usar a dialética de Marx para a educação. Ele era a favor de uma reorganização total da educação nacional, obrigatória, contra a Igreja Católica, laica, né? Contra o método. Ele reivindicava a centralização da escola sobre o poder do Estado, né? Ele apresenta a escola como instrumento de reconstrução social. Então ele era um projeto político, muito nada de... E agora vamos ver aqui a relação da escola de Marx, né? Então, em Marx, a escola é um instrumento de formação do homem novo. A educação deve ser estatal, o indivíduo é produto das relações sociais, a consciência é moldada pelas condições materiais e o escolanovismo vai herdar essa lógica. Escola para todos, escola única, estatal, currículo centralizado, BNCC, método relativizado, BNCC, autoridade dissolvida, BNCC. Aqui a gente entende a BNCC. Tá? Ela é totalmente marxista, ela é totalmente ideológica, ela é comunista, tá? Por excelência, né? Comunismo nos moldes. Só que isso assim, vai sendo dissolvido, deturpado, né? Então, a pedagogia pseudo-libertadora, né? O discurso é libertador, mas o efeito é oposto. Retira o método, despreza o treino, despreza a repetição, rejeita a instrução explícita, a aula expositiva, relativo conhecimento, né? O escolanovismo não emancipa, não alfabetiza, não dá autonomia intelectual. Então, o escolanovismo, estou terminando já essa aula, tá, gente? Ele consolidou-se no Brasil como um movimento profundamente ligado a projetos políticos de matriz socialista e marxista, tá? E comunista, né? Apropriando-se da dialética hegeliana mediada por Dewey. Então, não é bem a escola nova de Dewey, ela foi adaptada para o
para a realidade brasileira, tá? Para transformar a educação em instrumento de engenharia social. Então, é usar a escola pública, para doutrinação ideológica. Por isso que eu falo, gente, esse pessoal aí que se diz aí de direita, esses deputados, políticos, que vão na universidade, a gente vê vários vídeos, né? Ele vai na universidade, arranca cartaz, briga com todo mundo. Não adianta. Aquele estudante que está ali, ele não entende, ele não consegue entender, porque ele foi educado dentro da BNCC, ele não teve aula diretiva, ele não consegue raciocinar. Então você precisa mudar a legislação, não adianta ir lá brigar com eles. Falar, olha, a gente vai perseguir o professor que é ideológico. O professor ideológico, ele está cumprindo o que está no documento da BNCC. Você tem que mudar a legislação. Você tem que colocar na BNCC que a aula deve ser para ortografia, para matemática, para física, e especificar as matérias e o conteúdo que vai ser dado e tirar o resto tudo fora. A ideologia, ela pertence à liberdade do aluno. Ele que vai escolher a ideologia dele. Se ele vai ser liberal clássico, se ele vai ser democracia clássica, se ele vai ser comunista, se ele vai ser socialista, se ele vai ser marxista. É ele que vai decidir. Não é a escola que vai decidir por ele. Não é o professor que vai decidir por ele. Isso tem que estar no documento. Isso estando no documento, o professor que fizer isso, ele automaticamente é desligado. Ele vai ser... É crime. Né? É crime contra a democracia. Mas o que está no documento? Está no documento que a escola é ideológica, que é Paulo Freire, que é marxismo. Não está escrito marxismo lá, mas todas as concepções são marxistas, que é contra o método. Não está escrito que é contra o método, mas as orientações são claramente roda de conversa. Pegue aí minhas orientações, minhas aulas sobre a BNCC, você vai ver as análises da BNCC. Pega a BNCC e lê. Incentivo que roda de conversa, metodologias dialógicas, não tem método, é contra o método. Né? E aí tem toda a perseguição da esquerda. Né? É todo um movimento ideológico, político, partidário. Então, assim, enquanto não mexer na BNCC, na legislação, não adianta vir lá brigar na universidade. Né? Você vai ficar brigando. Não adianta, eles não vão entender. Eles são doutrinados, eles foram doutrinados anos, desde o primeiro ano, desde o da creche agora, né? A prefeitura já tirou a alfabetização na creche. Então, assim, eles são doutrinados a não pensar. Como é que você vai fazer com que ele pense? Ele ficou 20 anos dentro da escola aprendendo a conversar, a não pensar, a falar sem pensar. Ele vai continuar falando sem pensar, certo? Então, ao defender uma escola pública, laica, estatal e coletiva, subordinada ao poder do Estado, o movimento deslocou o eixo da pedagogia do método para a consciência política de esquerda. O Manifesto dos Pioneiros, elaborado em contexto de militância de esquerda e em conflito direto com a Igreja Católica, né, que é uma briga contra a Igreja Católica, isso está documentado nos jornais, né, evidencia que a educação foi utilizada como meio de difusão ideológica sobre o discurso de emancipação, mas com a consequente retirada dos fundamentos técnicos da aprendizagem, caracterizando uma pedagogia política, politizada e, claro, pseudo-libertador. Ali de libertador não tem nada, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Leiam meus artigos. Tem um artigo que eu fiz esses dias, tá no Google, gratuito. Você pode baixar, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço. Obrigado